SBT Rio Manhã, oferecimento. Supermercados Unidos, férias no verão com muita promoção. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro, dia do padroeiro da cidade, São Sebastião. E é com muito prazer que eu apresento a vocês, olha só, o nosso novo cenário, novo estúdio, espaço onde eu vou apresentar aqui todos os dias o SBT Rio Manhã, sempre às 7 horas da manhã, de 7 às 7h30, nós temos um encontro marcado, viu? Só como é que o espaço está bonito? Agora vamos direto às informações com o Eduardo Oliveira, que está lá no Mirante do Leblon. E aí, Eduardo, vai dar praia hoje? Olha, com certeza, Helene Borges vai dar praia e parabéns. Você está muito bonita no estúdio novo aí do SBT. Estúdio novo, mas a credibilidade de sempre, tá certo? Agora é o seguinte, a segunda-feira será com poucas nuvens e muito sol e não há previsão de chuva. Olha só essa imagem maravilhosa aqui da praia do Leblon. A máxima para o estado, Liane, vai ser de 32 graus e a mínima 19. Portanto, os cariocas se preparem, porque hoje é dia de praia. Cenário bonito aí fora e aqui dentro também. É bom saber e bom mostrar isso tudo para vocês. E ainda hoje você vai ver aqui no SBT Rio Manhã. Ensaio da Grande Rio termina com várias pessoas atropeladas em Duque de Caxias. Vamos às imagens. Um assaltante roubou um carro na região e na fuga passou por cima de quem estava na rua. Entre as vítimas, uma mulher grávida. Daqui a pouquinho você vai ter a reportagem. E também guerra em Madureira. Jovem de 16 anos morre durante incursão policial no Complexo da Serrinha. A família acusa policiais do BOPE pelo disparo. Na mesma operação, um ajudante de pedreiro foi baleado dentro de casa. E ainda, shopping na Zona Sul fecha por causa de ameaça de rolezinho. Eduardo Oliveira mais uma vez. Apesar disso, pelo menos 30 manifestantes permaneceram na frente do prédio, Liane. Fizeram churrasco ao som de muita música funk. A gente já começa com essa notícia da madrugada. Um ensaio da Acadêmicos do Grande Rio termina em atropelamento e troca de tiros. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas. O motorista foi baleado e morreu. A reportagem é do Rafael Paiva. É muita coisa, muita gente jogando as coisas, cerveja pelo chão, caixote pelo chão, porque eu tava trabalhando, né? Muita coisa pelo chão, coisa horrível. Por volta das 9 horas da noite, a Escola de Samba Grande Rio fazia um ensaio aqui, nessa avenida, a Brigadeiro Lima e Silva, no centro de Duque de Caxias, quando um carro que tinha acabado de ser roubado fugia da polícia e passou por aqui atropelando todos que vinham pela frente. Algumas pessoas chegaram a ser socorridas. O carro vinha e levou todo mundo. Nós caímos no chão e foi embora. Acho que a polícia atirou nele, né? Tinha atirado nele 2 vezes. Ele estava baleado e tinha mais dois caras dentro. 4 pessoas foram trazidas aqui para o Hospital Municipal Dr. Moacir Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Todas já foram medicadas e liberadas. Entre as vítimas do atropelamento, uma mulher identificada como Grace Kelly, de 26 anos, está grávida de 5 meses. O suspeito que dirigiu o veículo roubado foi baleado logo depois e morreu no hospital. Ele não foi identificado por estar sem documentação. O carro foi apreendido e levado para a delegacia de Duque de Caxias, que investiga o caso. Parabéns à Polícia Militar, que prontamente foi lá nessa ocorrência e conseguiu aí acabar por fim a esse assalto. Infelizmente, com a morte do bandido, né, não teve como, essa foi a reação da Polícia Militar. Agora, esse episódio me lembra muito um outro, inclusive, que eu cobri como repórter, que aconteceu, se eu não me engano, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, onde também, na saída de uma festa ali, durante ensaio de uma escola de samba, um homem acabou atropelando várias outras pessoas.
em fuga, né? O bandido, ele não tem a menor noção. Em Madureira também, na Portela, no ano passado, aconteceu a mesmíssima coisa. Principalmente quando acontecem assaltos ou até alguém saindo de um ensaio de escola de samba já embriagado, pode acontecer essas coisas. Agora, as vítimas estão internadas ainda em hospitais ali de Duque de Caxias. Nós não temos o estado de saúde atualizado delas, mas de qualquer forma, uma grávida, o que sempre preocupa, está entre as pessoas feridas, atropeladas por esse criminoso que acabou morrendo. E olha só essa onda de rolezinhos está assustando os comerciantes. Ontem, 2 shoppings do Leblon decidiram simplesmente fechar as portas para evitar confusão. A reportagem é do Marcelo Coelho. O rolezinho carioca mais anunciado na internet não rolou. 9.000 pessoas confirmaram presença no encontro organizado através do Facebook. O protesto seria dentro deste shopping, no Leblon, um dos mais movimentados da zona sul do Rio, com 200 lojas. Mas a administração decidiu fechar as portas em pleno domingo. Uma mensagem em português e inglês explicava que o fechamento era para garantir a segurança de clientes e lojistas. Os acessos foram cobertos com tapumes e vigiados por seguranças. A Polícia Militar e a Guarda Municipal trouxeram reforços. Na hora combinada, havia cerca de 100 pessoas na frente do shopping. E os protestos pacíficos se deram do lado de fora. Essa porta fechada aqui tornou concreta a barreira do preconceito e da discriminação. Aqui eles estão dizendo, vocês não são bem-vindos. Logo que soube do anúncio do rolezinho pela internet, a administração do shopping conseguiu que a justiça impedisse a manifestação dentro do prédio. Além da proibição, a liminar também estipulava uma multa de R$10.000 para quem promovesse o rolezinho. Este advogado, que faz parte de uma ONG que defende as manifestações públicas, recorreu da decisão. Alegou que o shopping feria o direito de ir e vir e conseguiu derrubar a liminar. A questão é como nós adequamos o direito de manifestação com respeito às garantias fundamentais e não ter violência para ninguém. Essa é a questão. Este outro shopping no Leblon também fechou as portas no domingo. Um dia antes, um grupo de manifestantes entrou neste shopping em Niterói, na região metropolitana do Rio. Eles andaram por vários corredores, acompanhados de perto por curiosos. Houve princípio de tumulto da praça de alimentação, mas os seguranças agiram. Essa onda de rolezinhos começou em São Paulo, até o próprio nome já diz, né? Rolezinho é uma gíria paulista, e veio aqui para o Rio de Janeiro. Agora, nesse local, a justiça a princípio barrou, depois o shopping conseguiu fechar, né? Decidiu fechar o estabelecimento para não ter baderna, para não ter problema. Porque se é um protesto ali tranquilo, eu acho que ninguém tem o que fazer nada, né? As pessoas estão ali, não podem ser impedidas de entrar. Agora, quando se faz arruaça, aí sim há problema. Por isso eu vou ao vivo agora com o Eduardo Oliveira. Eduardo, será que nós vamos ter mais rolezinhos aqui na cidade? Será que tem esse risco? Olha, com certeza tem sim, viu, Eliane Borges, até porque os manifestantes se comunicam pelas redes sociais. E essa liminar, enfim, concedendo e autorizando que essas pessoas fizessem a sua manifestação, foi concedida pela desembargadora Regina Lúcia Passos, que determinou que fossem garantidas o acesso e o direito à manifestação e concedeu a todos um salvo-conduto. Por isso, o shopping resolveu fechar as portas para garantir a integridade dos colaboradores, dos lojistas e também das pessoas que trabalham lá dentro. Agora, mesmo com as portas fechadas, Liane, os manifestantes permaneceram do lado de fora, fizeram um churrasco e também com muita música funk. Eles permaneceram lá até mais ou menos umas 8h30 da noite, pouco antes de começar o show de tributo a Cazuza aqui na praia de Ipanema, viu? Agora eu quero saber a sua opinião também, Eduardo. Primeiro eu vou expor a minha, porque aqui a gente sempre gosta de declarar o que pensa mesmo. Eu acho que esse é o papel do jornalista também, para que as pessoas aí em casa analisem, né, por conta própria, o que acham dessas situações. Em relação a esse protesto, eu penso o seguinte: para mim, soa como uma certa hipocrisia, porque no momento em que você entra num shopping ali, tudo bem, um shopping de luxo, mas as pessoas não são impedidas de entrar. Mas se você vai com o intuito de fazer arruaça, de fazer baderna dentro desses estabelecimentos, qual é a função dessa manifestação? Eu realmente não compreendo. Se é para lutar contra, por exemplo, a questão do consumo alto das pessoas, talvez seja uma outra forma, seja melhor. Vamos fazer uma corrente aí na internet a favor da indústria nacional.
Os comerciantes e pessoas que estão ali nos estabelecimentos não têm nada a ver com isso. Até porque as pessoas que estão fazendo esse protesto estão ali com as suas, muitas delas não são também de uma classe menos favorecida da população, estão ali com seus celulares de alta tecnologia, com as suas roupas de marca, fazendo protesto. O que você acha disso, Eduardo? Olha, eu concordo com você, viu, Liane? E o rolezinho, ele começou em dezembro do ano passado, nos shoppings de São Paulo. E qual o motivo? Contra a segregação racial e o preconceito. Porque esses jovens se uniam, eles iam para os shoppings e começavam a ouvir músicas estilo funk, portanto incomodando muitas pessoas. Daí os shoppings de São Paulo conseguiram liminares na justiça, proibindo que esses jovens frequentassem e atuassem lá dentro. Agora eu acho que cada um tem seu direito de manifestar, enfim, qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de situação, eles têm direito sim. Agora fica essa confusão aí, essa situação toda no entorno desses rolezinhos. E o que incentiva ainda mais esses jovens, né, a marcar todos esses protestos pelas redes sociais, ou seja, quanto mais proíbe, mais eles querem fazer. Essa é a minha opinião. É verdade, você tem toda a razão também a respeito disso. Se proibir, aí você estimula talvez esse tipo de ação. Agora, moradores de comunidades em Madureira estão vivendo no meio de um fogo cruzado entre policiais e traficantes. Nós mostramos aqui, inclusive, ao longo desse mês, a guerra naquela região. No fim de semana, 2 pessoas morreram, entre elas um adolescente de 16 anos e 3 pessoas foram baleadas. A reportagem também do nosso amigo Eduardo Oliveira. O homem matou meu filho. De um lado, a polícia tenta conter uma guerra que já dura quase um mês. Do outro, moradores acuados diante de tanta violência. Do mesmo jeito que acertou ele, poderia estar cercando um filho de alguém que está passando, uma criança. Na madrugada da última sexta-feira, homens do BOP, Batalhão de Operações Especiais da PM, realizaram uma operação na favela São José da Pedra, que faz parte do complexo da Serrinha, em Madureira, zona norte do Rio. Eles foram recebidos a tiros. Durante o confronto, o jovem William Correia, de 16 anos, morreu depois de ser atingido na barriga por uma bala perdida. A família acusa o BOP pela morte do adolescente. Meu filho estava tomando lanche com esse menino e mais um bando de meninos. Pego o tiro aqui no ombro do meu filho e aqui no pescoço do meu filho. Eu limpei o meu filho. Meu filho não era bandido, era dos polícias. Eu tô falando que meu filho era bandido. O pessoal do BOP deu tiro em todo mundo ali, ó. Momentos depois, uma outra pessoa também foi baleada. O ajudante de pedreiro, Cleir Monteiro, de 53 anos, estava dentro de casa. Ferido, teve que ser socorrido pelo próprio filho. O que eu pude fazer foi cair por cima dele para tentar proteger e meter um pano e pedir socorro, esperando, até o socorro vir. Durante o tiroteio na madrugada, 2 traficantes também foram baleados. Um deles não resistiu. A polícia conseguiu apreender um fuzil, uma arma que tem um alto poder de fogo. Enquanto os policiais tomavam uma parte do território na favela São José da Pedra, a 200 metros dali, um dos pontos de venda de drogas que fica bem próxima à Avenida Edgar Romero, funcionava normalmente. A nossa equipe de reportagem flagrou toda a movimentação dos traficantes de um ponto bem perto da comunidade. Era um sobe e desce dos soldados do tráfico que fazem a segurança no local. Com as ruas vazias, era difícil ver sequer uma viatura da Polícia Militar. 2 facções rivais disputam o controle pela venda de drogas na região. A Polícia Militar faz operações pontuais com o objetivo de desarmar e prender esses criminosos que persistem em desafiar o poder do Estado. E no meio desse fogo cruzado, moradores são obrigados a ficar presos dentro de casa. No último dia 7 de janeiro, dezenas de pessoas passeavam pelo Parque de Madureira quando foram surpreendidas por um tiroteio a 1 quilômetro do local. Até a fachada do Shopping Madureira chegou a ser atingida. Até hoje, o buraco de bala permanece na parede. A situação é meio preocupante porque bala perdida, dizem que não é bala perdida, é bala certeira, né? Então, essa violência toda aí, a gente fica meio desconfiado de sair devido assim, porque é muito tiro. Tanto é certeira que acabou atingindo um jovem de 16 anos. A polícia ainda não divulgou detalhes sobre essa operação do Batalhão de Operações Especiais. De qualquer maneira, a família acusa policiais do BOP por esse disparo. É difícil, muitas vezes, também você garantir a segurança de todos os cidadãos que ali vivem
Porque quando você vai combater os traficantes, eles estão atirando de todos os lados. E aí, o que faz também um PM numa situação de risco dessas? Tendo que entrar na comunidade, o ideal é que se entre num horário de menos movimento, que é uma das estratégias do BOP, durante a madrugada, por exemplo, em que as pessoas não estão saindo nem entrando de suas casas, mas fica muito difícil. Às vezes, acontece até com uma certa frequência de pessoas serem atingidas e quase nunca se sabe de onde partiu esse tiro. Câmeras de segurança de uma loja que vende cabelos foi assaltada na semana passada em São João de Meriti. Agora as imagens mostram toda a ação dos bandidos. Quem conta é a Mônica Chagas. De boné, os dois homens entram na loja e anunciam um assalto. A funcionária que está atrás do balcão retira as mechas de cabelo e entrega para um dos criminosos. Enquanto isso, o outro ameaça as vendedoras. Os bandidos pegam os produtos e colocam na mochila. Os dois não parecem se importar com as câmeras de segurança do estabelecimento. Durante 5 minutos, tempo que durou a ação, os assaltantes levaram quase R$30 mil em mercadorias. Fim de ano e pré-carnaval, sempre esse tipo de comércio fica sempre bem agitado, então todo mundo tem que fazer estoque. E eu acho que quem está acostumado a roubar esse tipo de material sabe que a gente faz estoque para fim de ano e para carnaval. O cabelo é um dinheiro fácil, um dinheiro que eles pegam aqui, que pra gente é caro, mas que para eles saiu de graça, então vai virar um dinheiro rápido. Para entrar aqui no salão, só mesmo tocando o interfone. Mas no dia do crime, no dia 15, uma funcionária que estava aqui viu os dois rapazes do lado de fora que se passaram por clientes. Ela então abriu a porta. Ela ameaçou abrir, quando viu que não era correto, tentou fechar, mas ele puxou a porta forçando a abertura, né, e entrou e efetuou o que tinha que ser feito. Um cabelo como esse aqui, que sai no kit, custa mais ou menos R$750. Bia, quantos kits desses você tinha aqui na loja? Uma base de 15. E eles levaram tudo? Levaram tudo. Nessa foto, Bia aparece segurando um cabelo que custa R$2 mil. O salão de Bia, como é conhecida, funciona há 20 anos em uma rua movimentada de Vilar dos Teles, em São João de Meriti. De acordo com a comerciante que compra e vende cabelo, o policiamento é constante na região. Mas mesmo assim, não impediu que a loja fosse roubada. E um detalhe, não é a primeira vez que ela passa por isso. Da outra vez foram 2 pessoas só também, mas o homem portava um 38 e a mulher uma simples tesoura. Mas com essa tesoura ela ameaçava as meninas o tempo todo, trancaram elas numa sala amordaçadas e com as mãos amarradas. A dona do salão teme por mais um assalto na loja e já até pensa em mudar de ramo. Infelizmente não é a primeira vez e infelizmente não vai ser a última, né? Claro, estou pensando seriamente em mudar de ramo. Por fazer o quê? Voltar a ser cabeleireira, quem sabe? Por baixo aí uns R$15 mil de prejuízo. Agora você se lembra que teve uma certa época em que roubavam cabelos femininos, cortavam no meio da rua, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, isso já aconteceu. Agora vamos ver, pelo menos aí foi no salão, né? Prejuízo para a moça, né? Para a dona do estabelecimento, que várias vezes foi assaltada, e para as funcionárias também, que ficaram aí reféns desses bandidos. Mas se for na rua é ainda mais preocupante, né? Qualquer um pode ser vítima aí desses bandidos. A Polícia Militar reforçou o policiamento no Morro Pavão, Pavãozinho, em Ipanema, depois de uma troca de tiros. O Eduardo Oliveira tem mais informações. Olha, Eliane, um traficante teria morrido, o comércio ficou fechado e o clima bastante tenso durante este final de semana, ali na comunidade do Pavãozinho, em Copacabana. Segundo informações da polícia, o BOP se deparou com um homem armado logo na subida da ladeira. Agora vejam só, uma comunidade pacificada e um homem armado andando tranquilamente pela ladeira e acabou se deparando, segundo informações da polícia, com os homens do BOP. E daí toda a confusão, e aí isso aconteceu de sexta para sábado e de sábado para domingo, enfim, tudo fechado, o comércio não funcionou e as pessoas aterrorizadas com o que está acontecendo lá naquela região, viu, Liane? Tá certo, Eduardo, é preocupante mesmo, né? Numa comunidade pacificada ali na Zona Sul, imagina o medo das pessoas. Aliás, não é a primeira vez, finalzinho do ano passado, se eu não me engano, aconteceu outro tiroteio ali naquela região. Obrigada aí pelas informações.
E um menino de 8 anos foi encontrado morto com sinais de tortura em um lago em Nova Iguaçu. Ele saiu de casa com 2 vizinhas para ir a uma festa na casa da avó dele. A repórter Mônica Chagas foi até lá conversar com a família do garoto e conta agora pra gente. A última vez que eu vi meu filho, ele estava bem bonito, arrumado. Quando eu vi, ele estava irreconhecível. Depois disso, eu vi meu filho dentro de um cachorro-rosto deformado. Uma morte ainda sem explicação. Desde terça-feira que eu tô sem comer e sem beber. Não tenho força pra nada, eu só tenho força pra andar, pra tentar descobrir o que aconteceu com meu filho, só isso que eu quero. No último dia 12, Kaique da Silveira, de 8 anos, teria saído de casa com 3 vizinhas e ido para a casa da avó em Cabuçu, em Nova Iguaçu. No dia seguinte, a mãe recebeu a notícia às 9 horas da noite de que o filho havia desaparecido. Segundo Letícia, as 3 vizinhas que estavam com o menino foram à delegacia horas antes para comunicar sobre o sumiço da criança. Só fui saber 9 horas da noite, porque 5 horas da tarde ela não me ligou. Em vez dela me comunicar, ela não me comunicou. Ela simplesmente deixou passar quase 6 horas para ligar para mim para dizer que ele tinha desaparecido. Desesperada, a mãe de Kaique passou a madrugada de terça-feira aqui neste local conhecido como Lagoa Azul. Pela manhã, o corpo de bombeiros vasculhou a região e encontrou o corpo da criança exatamente aqui. Quando a gente fomos pro local, o corpo do meu filho da cintura para baixo estava dentro da água. E ele estava no local que a gente passamos mais de 5 vezes de madrugada. Como é que ele foi encontrado? Foi encontrado com as mãos duras para cima e da cintura para baixo dentro da água. O caso está sendo investigado na delegacia de Comendador Soares. Na certidão de óbito, a causa da morte não foi concluída. De afogamento, meu filho não morreu. O que eles falaram? Falaram que de repente pode ter sido envenenamento. Eu espero justiça, que não fique impune, porque era uma criança inocente, ele não tinha feito mal a ninguém. Que elas paguem se foi elas. E a justiça tem que ser feita. Bom, sem a determinação ainda da causa da morte, fica difícil até de saber o que aconteceu ali. Agora, a perícia no local já foi feita, talvez uma necrópsia mais detalhada, não sei exatamente o que a família pensa sobre isso, se vai pedir algum outro laudo, se vai pedir novamente para que a perícia técnica avalie, porque aí pode ser um acidente, pode ser uma morte provocada. A princípio parece, que há sinais de tortura, mas o laudo ele não indicou isso, por enquanto pelo menos. De qualquer maneira, se trata aí da morte de uma criança, sempre choca muito, principalmente pela idade, 8 anos, você vê uma vida toda aí pela frente que o Kaique teria. Infelizmente a família nesse começo de ano de 2014 chorando a morte da criança. E aumentou o número de assaltos a pedestres na Zona Sul? Quem tem mais informações é o Eduardo Oliveira. Eduardo? É isso mesmo, viu, Eliane? Esses dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, informando o seguinte, que os assaltos estão mais frequentes nos bairros, olha só, do Catete, da Glória, do Flamengo, Cosme Velho e o Maitá. E eles divulgaram a porcentagem deste aumento. De janeiro a setembro, Eliane, de 2013, o roubo de pedestres aumentou 48%. Roubo a carros, 56%. E os assaltos aos comércios, mais que dobrou, ou seja, ultrapassou os 100%. Ou seja, população aqui do Rio de Janeiro praticamente à mercê dos criminosos, Liane. O índice maior, então, qual foi, Eduardo? Foi de assalto a pedestre? Assalto a comércios, mais que dobrou, ultrapassou 100%. Esse é o último dado divulgado pelo ISP neste mês. Pois é, fica realmente complicado até para a polícia montar uma estratégia, porque são pacificadas as comunidades do Rio de Janeiro, os bandidos vão para o asfalto. Até reitero aqui meu convite, eu liguei essa semana para o comandante da Polícia Militar, Coronel Castro, para que ele venha ao nosso estúdio e explique exatamente o que está sendo feito para garantir uma maior tranquilidade para essas pessoas, tanto para os comerciantes, como para quem anda pelas ruas, como para os pedestres, Então, se ele puder agora, olha, nosso estúdio aqui com cadeiras para se sentar, com o nosso telão, posso falar ao vivo aqui com o Eduardo Oliveira, que aliás, Eduardo, vou dar meus parabéns aqui para você, apresentou brilhantemente na sexta-feira o SBT Rio no lugar da Isabelle Benito, parabéns! Obrigado, eu agradeço você, a sua força e também a Melissa Santos, viu, Liane? Tá certo, tá convidado a apresentar também aqui o SBT Rio amanhã nas minhas folgas, viu? Vou precisar de um substituto à altura. Será uma honra. Muito obrigada. E olha, o Viagra feminino pode chegar às prateleiras das farmácias brasileiras em 2015. Então, aí no ano que vem, será que a mulherada vai gostar dessa novidade? Agora, o medicamento vem sendo desenvolvido por uma empresa britânica, mas ainda está em fase de estudos. Então, é bom ter calma nessa hora, viu?
A promessa é que, tomando a pílula 15 minutos antes do sexo, ela aumente o desejo por mais de 2 horas. A droga promete ainda auxiliar também no emagrecimento. E o repórter Daniel Penafirme foi às ruas para saber a opinião delas, nossas, as mulheres. Mulheres com amor, paixão, desejo. Que coisa maravilhosa. Mas de vez em quando tudo isso se perde. E são muitas as razões que levam as mulheres a perder a libido. Preocupação, filho e falta de companheirismo. Acho que é uma questão de autoestima mesmo. Ela não está se sentindo bem e aí ela não vai ficar bem em hora nenhuma. Há muito tempo os homens já resolveram esse problema com medicamentos como o Viagra, o tradicional azulzinho. Agora é a vez da mulherada. Vem aí o Viagra feminino. Tá no baixo masculino, tem que lançar o feminino. É válido, tudo é válido, né? Engraçado, né? Mulher precisa de Viagra? Ótimo. Claro, melhor ainda. Vai usar? Bom, experimentar, né? O Viagra feminino ainda está em fase de estudos. Lá na Inglaterra, a previsão é de que o medicamento chegue às farmácias de todo mundo, inclusive aqui do Brasil, apenas em 2015. O detalhe é que a pílula vai ser à base de um hormônio chamado melatonina, que aumenta a libido e diminui o apetite. Portanto, o Viagra feminino, além de deixar a mulherada, digamos assim, no ponto, também vai ajudar a perder aqueles quilinhos a mais. Perder uns quilos é muito bom, então esse lado vai ser bem interessante. Para as gordinhas é bom, para as magrinhas não. A pílula, que por enquanto se chama ORL-101, deve ser ingerida 15 minutos antes da relação sexual para que faça o efeito esperado. Mas segundo este endocrinologista, não se pode comparar o Viagra feminino ao masculino. A resposta do Viagra masculino é um mecanismo somente vascular. Isso já dá a função sexual em perfeito estado para o homem. Na mulher isso é multifatorial. Esse composto tem o intuito de melhorar essa função, mas com ação do sistema nervoso central. Então tá ótimo, mulherada. 2014 começou agora, hein? Mas o grande desejo é que 2015 chegue logo. 2015 tem que chegar logo. Acho que a mulher não precisa disso. Não precisa? Não. Chapa quente sempre? Sempre. Você não vai experimentar o Viagra? Não. Você não precisa? Não. Então vamos embora lá pra casa. Até logo. Acabou a matéria. Até logo. Tchau. Daniel não perde tempo, né? Sempre aprontando com a mulherada. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu já volto com um show em tributo ao Cazuza. Não sai daí. SBT Rio Manhã, oferecimento. Supermercados Unidos, férias no verão com muita promoção. Então pode subir o som aí, Caicai, porque a gente vai encerrar o jornal de hoje em grande estilo, com um show que teve em homenagem ao Cazuza lá na praia de Ipanema. Sacudiu ontem, viu? Muita gente participou. 100 mil pessoas, olha só, lotaram a praia. Por isso a gente vai agora com as imagens, a paisagem maravilhosa desse feriadão também. E amanhã eu tô de volta. Muito obrigada por mais um dia em sua companhia. Tchau, tchau.